Agora aí, gente, vamos começar, afinal de contas, estamos falando do berço das festas juninas, região Nordeste. Gente, o Nordeste, oh meu Deus, tão belo, com as suas lindas paisagens, com seu povo trabalhador, lutador, que enfrenta tantas dificuldades, mas são capazes de superar todos os obstáculos. E você, aluno do Colégio Francisco de Assis, vai deixar que esse tal de Covid deixe você caído? Jamais! Ainda mais sendo aluno da professora Fabrício. Não mesmo? Vamos lá, gente! Fiquei empolgada com a questão aí das festas juninas, eu até esqueci. Gente, esse conteúdo está lá na página 150, tá? Esqueci de falar isso. Bem, novamente, coloco um mapa aí, aqui embaixo, né, de localização geográfica para vocês, chamando a atenção de onde aí nós estamos falando, de qual região brasileira, e dei um destaque, então, justamente aqui para o sertão nordestino, né, gente? Olha cada festa junina que tem lá, gente. Puxa vida, muito boa, né? Então, sabemos aí, né, que, na verdade, a primeira área a ser ocupada e explorada foi justamente aí na região do sertão nordestino, certo, gente? Beleza? Bem, vimos também, né? Vocês viram lá da Zona da Mata, a região da Zona da Mata, e vimos também o Agreste, né? Lá na página 158, e hoje nós vamos trabalhar a 164, beleza? Bem, o que vocês estão vendo aí? Que é uma região de todas as sub-regiões do sertão nordestino, ela é a mais extensa, que é a do sertão. Gente, percurso 19. Eu abri no percurso 17 para mostrar todo o processo evolutivo do nosso conteúdo. Agora nós estamos lá no 19, na página 164. Não é isso? Justamente o sertão nordestino, né? Ele está localizado entre o Agreste e o Meio Norte. O Meio Norte nós ainda vamos estudar, né? O clima é tropical semiárido dessa região, lembrando disso. Infelizmente, tadinhos, eles têm 8 meses por um longo período de estiagem, né? Você tem o caso no sertão da Paraíba, onde se localiza a cabeceira dos municípios brasileiros, né? Que aí você tem justamente nessa área que tem o menor índice pluviométrico, ok? Temos também, não fiquem pensando que o sertão é só seca, não pensa não. Por quê? Nessa região aqui, gente, justamente nesse trecho aqui do sertão, bem aqui, e mais essa área aqui, você tem a área dos brejos, tá? Nessa área aqui você tem a área dos brejos, essa outra área nós temos aí as áreas do brejo. Próxima Paraíba, aqui assim mais ou menos, nós temos as áreas de brejos, assim mais ou menos, tá? Vocês podem conferir a questão da localização geográfica do brejo lá na página 165 do livro de vocês. Bem, aí você tem, né, possui áreas úmidas, que no caso é o brejo, a principal é no Cariri, localizado justamente no sul do Ceará, né? E nós temos aí o Ceará aqui, ó, nessa região aqui, ó. Por isso que eu falei para vocês que é justamente a localização das áreas do brejo, essa região aqui, tá? Ela possui fontes de água que possibilita justamente o desenvolvimento da agricultura nessa região, no caso da agropecuária, por causa da criação também de gado, tá legal, gente? Essas condições naturais acabam, né, contribuindo aí para a área do Cariri aí ser justamente uma área assim, como é que eu vou dizer para vocês? Com menos seca, ok, gente? Então, e desenvolve também cidade. Galera, já que estamos falando em festa junina, as melhores festas juninas está justamente no Nordeste, aí no Ceará. Sabe como é o nosso carnaval, galera? Vamos falar um pouquinho de cultura do Nordeste, né? O nosso carnaval, né? Vem turista de tudo quanto é parte do mundo. Vocês sabiam que para as festas juninas da região Nordeste também vai um grande número de turistas?
Quadrilhas, igual nós temos escolas de sambas extremamente ornamentadas, existem quadrilhas extremamente ornamentadas, galera. Então não vamos perder. Bem, e qual que é a vegetação nativa? Deixamos de falar um pouquinho de cultura. Voltamos lá para a parte física da geografia. E qual que é a vegetação nativa do sertão? É a caatinga. Não é caatinga, não. Caatinga é fedor. Tem que ser 2 As. Caatinga, tá legal, gente? É a caatinga, certo? Ela, infelizmente, ela não está mais com a mesma característica, né? Em virtude aí do avanço do homem, da criação do gado, como eu já falei, por a área não ser tão seca, né? Isso começou desde lá do século XVI, tá? O relevo dessa região vai apresentar algumas altitudes, tá? E aí também, e algumas depressões, chapadas e depressões, a gente acaba aí encontrando também. E por onde ocorre o rio mais importante? Qual que é, gente, que eu estou falando? Qual que é o rio mais importante do Nordeste? O Rio São Francisco, não é isso, gente? Ele nasce, gente, em Minas Gerais, tá? Ele não nasce no Nordeste, não. Ele nasce em Minas Gerais e ele atravessa o sertão nordestino, beleza? E vai desaguar no Oceano Atlântico aqui entre Sergipe e Alagoas, beleza? É justamente aí onde ele deságua, ok? Eu mostrei aí o curso do rio para vocês, nascendo na Serra da Canastra, em Minas Gerais, tá legal? O mais interessante, o São Francisco, ele, para alguns autores e alguns românticos, ele é comparado até o Nilo brasileiro. Por que ele é comparado ao Nilo brasileiro? Porque o rio Nilo, lá no continente africano, ele atravessa o deserto do Saara. E o rio São Francisco, no nosso caso, né, ele atravessa o nosso sertão nordestino, ok? Bem, qual é a característica desse rio, gente? Né? É um rio de planalto. Caraca, se é rio de planalto, então o que ele apresenta? Quedas de água, não é isso, gente? Onde utilizam essas quedas de água justamente para a produção de energia, galera, tá? Aí nós temos algumas hidrelétricas com destaque, como a Paulo Afonso, Itapirica, Sobradinho, Xingó. Sobradinho, nós temos até uma música, que no final da aula eu vou colocar a música para vocês ouvirem, tá? Sobradinho, que fala, o sertão vai vir amar lá no coração. Nós vamos trabalhar essa música, gente. Olha só, eu quero que vocês ouçam essa música, tá? Brincando, fazendo a festa junina em casa, tá legal? Vamos lá, voltando lá. Ele é navegável também, o Rio São Francisco, né? Tem trechos navegáveis, desde Minas Gerais, da região ali de Pirapora, até Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, tá? Caraca! Petrolina em Pernambuco, festa junina! E Julina também, mas Junina bomba muito mais, galera. Bem, também tem a sua importância para a pesca, tá? Para a irrigação, a questão, né, da agricultura. No São Francisco, gente, desde o período colonial, ele tem uma importância muito grande, né? Um papel aí importante na questão do transporte, da população nordestina, na questão também aí da criação para a criação do gado, para a agricultura, para abastecer a região, tá? Não esquece disso, também das minas. E o que acontece? Como, né, grande parte dos rios do sertão são intermitentes, né? Ou seja, são aqueles rios que secam no período de estiagem, também são chamados de temporários, tá? Bem, já o São Francisco, ele é perene, independente, gente, se está seco, se não está chovendo muito ou pouco, vai ter água, tá? Vai ter água em abundância. Bem, nesse sentido, né, você tem aí apesar dessa baixa pluviosidade, né, você tem aí a questão de alguns rios nas suas margens serem temporários também, tá legal? Mas esse rio, ele deixando bem claro a vocês, o São Francisco, ele não seca, tá? Porque a sua nascente é justamente alimentada pelas chuvas que caem lá na Serra da Canastra e em Minas Gerais.
Então, consegue aí, e isso faz com que os afluentes, né, situados justamente em território de Minas Gerais, então, alimente aí todo o Rio São Francisco durante seu percurso no sertão nordestino. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, portanto, no entanto, tem um problema sério que o São Francisco ele atravessa. Aí esse lado é ruim, sabe? Aí é a famosa transposição do São Francisco. Temos que buscar esse jeito de fazer, de poder explorar a natureza sem danificá-la tanto. Bem, aí quando você vê essa questão da transposição, vocês vão ver lá no vídeo, né, que eu mostro para vocês que, no caso, a fruticultura, ela acabou se desenvolvendo com sucesso, né? Justamente no sertão, graças ao uso dessas técnicas de irrigação. Você tem aí a questão de algumas áreas que são até cultivadas uva, manga, melão, abacaxi, mamão, tá? E essas áreas irrigadas, então, elas acabam permitindo até 4 safras anuais. Só que tem o seguinte, deixa eu só falar uma coisa. Essas áreas irrigadas, né? Elas acabam sendo muito pouco, insuficiente para atender aí a todos os agricultores da região. Então, aquele povo, né, aqueles agricultores que moram, que convivem justamente ali naquele vale do submédio de São Francisco, que é uma agricultura para exportação, ela acaba tendo uma tendência aí de gerar concentração de terra. E aí o que acontece com os pequenos proprietários, ou seja, com os minifundiários, gente? Hã? Alguns aí, né, acabam até, no caso, perdem até suas terras, né? Porque eles não dispõem aí do sistema de irrigação. Então, essas famílias, esses proprietários de pequenas áreas, ou seja, dos minifúndios, eles, né? Porque alguns pegam empréstimos, não tem como pagar esses empréstimos e acabam contribuindo então aí para a perda. Por quê? Para pagar esses empréstimos, eles acabam vendendo suas terras e vendem as terras aí por um preço bem pequeno, a preço de banana, e se tornam mão de obra aí justamente assalariada para as propriedades das áreas irrigadas. Então a desigualdade também tem isso, porque o cara precisa justamente de ter condições para poder sustentar todo esse fator. E essa região aí do sertão nordestino, ele também recebe um pseudônimo, chamado aí a questão da indústria da seca, né? Porque nem todos, como eu acabei de falar, né, durante esse período da seca prolongada, há algumas famílias que ainda não chegou a questão da irrigação, da transposição do São Francisco, elas acabam sofrendo consequências, elas são penalizadas com essa questão. E aí, automaticamente, né, alguns municípios, alguns políticos, né, para amenizar, né, o governo federal, por exemplo, ele manda verba, né? E tanto o governo federal quanto o estadual, eles passam essas verbas para os municípios que são afetados pela falta da chuva, pelo período prolongado de chuva. Mas, só que esse dinheiro, nem te conto babado quente, confusão e gritaria, não chega, né, galera? Sabe como é que é a historinha nossa, né? Não chega e esse dinheiro é aplicado de forma incorreta, tá? Muitas das vezes, essa verba, né, que é o dinheiro, é desviado, né? Em virtude de alguns representantes políticos nossos serem mau caráter, né? Então, e aí esse tipo de prática acabou recebendo o número da indústria da seca. Por quê? Ela vai favorecer já quem tem condições, né, de comprar uma tecnologia moderna, uma semente modificada geneticamente, comprar bombas para poder bombear a água aí. E aí, né, o pobre, acho que não preciso nem te contar o restante da história, nós estamos presenciando aí com a questão dos respiradores, né, que os respiradores, os exames também para o Covid acabam não chegando a lugar nenhum. A mesma coisa acontece ali com a questão dos pequenos proprietários no Nordeste. Olha só, gente, está vendo? A história é outra,
né? A gente está falando de seca, de transposição das águas, mas parece que tem gente que tem uma índole tão ruim que não pensa no próximo, né? Coisa chata. Bem, e essa seca, né? Que passa, ela tem sido considerada de maneira, assim, muitos consideram ela uma questão natural, mas na verdade, deixa eu falar uma coisa bem clara a vocês. Vocês estudaram a questão do Planalto da Borborema, que é o relevo, né, que impede a passagem da massa úmida que vem do oceano, não é isso? Estão lembrados disso? Só que a seca, né, tem sido considerada aí a condição da pobreza de muitos que vivem ali naquela área ali do sertão nordestino. Ela acaba acentuando a pobreza do Nordeste. E aí, o que acontece com essas famílias, gente? Elas são obrigadas a migrarem, né? Então, elas fazem uma migração forçada. E aí surge a família dos retirantes, aquela obra de Portinari muito conhecida nossa, né? Você tem aí, né, a questão do... olha só, vocês acham que, isso aqui tudo vai ser possível, a questão do uso desigual aí, a seca, esse uso desigual de tecnologia, gente, né? Esses minifundiários que perdem suas terras, que não têm condições de acompanhar a tecnologia, condições que eu digo, gente, é no sentido de dinheiro, tá? Eles perdem e se tornam... Ok, gente? Então, tudo é um fator político, nem sempre é só o natural, tá? Aí hoje, agora, além do vídeo que vocês vão assistir, né? Eu quero que vocês também façam os exercícios aí para na live a gente poder encontrar, tá legal? E quem quiser na live, mas não é para ficar brincando, não. A gente vai ter um momento de descontração, tá? Porque é um mês de festa junina e o Colégio Francisco de Assis não dá bobeira para esse Covid. Sabe esse tal de Covid? Morra! Né? Porque nós vamos viver e vamos ser felizes, tá legal? Então, estou esperando. Olha só, para a gente poder ouvir a música que eu os falei do Sertão Vai Vir Mar, ó. O São Francisco lá pra cima da Bahia, um dia mesmo dia vai subindo devagar. De passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai vir mar, lá no coração. Comigo que algum dia mas também vire sertão. Vai vir mar, lá no coração. Comigo que algum dia mas também vire sertão. Até a nossa live, hein, galera? Tô esperando vocês, hein? Olha lá, hein? O sertão vai vir mar, hein? Vamos lá, hein, gente, tá? Vamos lá, Sobradinho. Olha como é que a música fala do rio que é de queda d'água.